que chama a atenção também, 2 meninos que foram baleados ontem na Vila Guarani por volta das 9 horas da noite. Confira. 2 adolescentes foram vítimas de disparos de arma de fogo na noite de ontem na cidade de Paranaguá. A ocorrência, registrada por volta das 9 da noite, movimentou diversas equipes policiais. Rua Eugênio José de Souza, bairro da Vila Guarani, cidade de Paranaguá. Noite de quarta-feira, as equipes da Polícia Militar estiveram aqui nesse endereço para atender uma situação de disparo de arma de fogo. A gente vê, inclusive, a movimentação das equipes da Polícia Militar e também do SAMU. Dentro da ambulância, uma das vítimas, um adolescente sendo atendido, adolescente alvejado, acertado então por disparos de arma de fogo. Na situação, um outro adolescente também foi atingido, só que na região do pé. Ele estava aguardando e esse adolescente, acreditem, apenas 14 anos de idade. Toda a ocorrência, toda a história começou na Praça Central, aqui do bairro da Vila Guarani, em frente à Igreja Católica. Lá, os primeiros disparos de arma de fogo foram efetuados. Os adolescentes de lá fugiram do local e vieram aqui para esse endereço. E foi aqui que tudo aconteceu. A gente vê agora as equipes do SAMU saindo aqui com um dos baleados sendo encaminhado nesse momento para atendimento médico. Uma ocorrência que mobiliza a Polícia Militar e também as equipes de emergência. Populares ligaram, que ouviram cerca de 7 disparos de arma de fogo e daí as equipes prontamente já deslocaram até o local. Chegando aqui no local, os indivíduos foram encontrados um local mais afastado, da onde ocorreu os disparos, que a princípio eles correram para lá. Um dos adolescentes atingido fugiu ferido para dentro de uma igreja da região. Fiéis que estavam dentro do templo religioso se assustaram quando viram a entrada da vítima baleada. Os disparos foram efetuados na Praça da Vila Guarani. Segundo testemunhas, moradores e também crianças brincavam no parquinho da praça no momento em que tudo aconteceu, causando uma grande correria. Um dos adolescentes baleado tem 16 anos de idade e foi atingido com um tiro no joelho. O outro adolescente, de 14 anos de idade, foi atingido com um tiro no pé. O aspirante Keller, da Polícia Militar, detalhou as informações iniciais dos possíveis atiradores. O que a gente conseguiu de informação foi que os indivíduos eles vieram em 2 bicicletas e eram 3 indivíduos, na verdade. Aparentemente um estava na garupa da bicicleta também. E a gente só não sabe ao certo qual foi o sentido que eles vieram e qual rumo eles tomaram também depois. Segundo os moradores do bairro, os 2 baleados já são figuras conhecidas na região, por alguns delitos registrados aqui na cidade. Esses adolescentes de 16 e 14 anos já têm envolvimentos com o tráfico de drogas e também com o porte ilegal de arma de fogo. Ambas situações também atendidas pela Polícia Militar. Os atiradores ainda não foram identificados. As câmeras de monitoramento instaladas na praça do bairro podem ajudar em breve na identificação desses autores. Mas voltando a esse caso, o que chama a atenção desses meninos, um de 16 e o outro de 14. Segundo testemunhas, quem é testemunha? É gente que mora ali. O mais perigoso é o de 14 anos. Ele já tem bronca com tráfico de drogas, ele já tem bronca por porte de arma e a situação é bem complicada. Por isso que eu vou chamar a Antônia aqui, que hoje a gente conversou, Antônia, sobre esse caso e é bem difícil mesmo, porque às vezes é fácil você chegar assim e dizer, e a mãe? Cadê a mãe? Cadê o pai? Só que não é bem assim na prática. Hoje em dia a droga e toda essa criminalidade está dentro da escola, está em parque, está em campinho de futebol, está por todo o canto, né, Antônia? Pois é, Tony. Hoje em dia é um trabalho muito difícil para o pai e para a mãe para conseguir fazer um controle do que os filhos estão fazendo. Lógico que a gente tem que lembrar que a educação que a criança recebe faz toda a diferença. Certo. Mas a gente não pode transferir a culpa 100% para os pais quando uma situação como essa acontece, porque muitas vezes o pai e a mãe são sim pessoas trabalhadoras e que tentam dar um bom exemplo, tentam criar essa criança, depois esse adolescente, de uma forma correta para que sejam pessoas trabalhadoras também. Mas a gente sabe que existe aí uma cultura
que tem se difundido hoje em dia, que é a cultura da vida mais fácil, do caminho mais fácil. E aí, muitas vezes, isso seduz os nossos jovens, e é quando a gente vê, quando a gente perde esse pessoal, quando a gente perde o adolescente e o jovem para o mundo do crime. Então, é muito delicado a gente culpar um pai e uma mãe, ou a pessoa que é responsável pela criação dessa criança e desse adolescente. A gente não pode fazer isso, porque é um fator muito complexo. A gente precisa avaliar isso como um todo. Às vezes, dentro de casa, o exemplo é bom, mas vai na casa do amiguinho brincar e o exemplo é outro. Exatamente. Então, bem é muito complicado. difícil, né? Difícil. Pode falar, Tony. Desculpa. Não, eu concordo totalmente com você, porque normalmente a gente culpa, né, pai, mãe, mas não é assim. É exatamente isso que a gente está falando. Às vezes o pai e a mãe é até vítima de um garoto que do nada se transforma numa pessoa problemática, violenta. A gente tem várias informações de filhos ameaçando o pai, a mãe, a avó, o vô, até de morte, né, Antônia? Sim, é muito triste quando a gente vê esse tipo de situação acontecendo, porque mostra que todo mundo falhou, né, Tony? É uma situação assim... Eu fico triste quando eu vejo uma situação como a de hoje, por exemplo, a desses meninos, né, que foram baleados ontem. Porque mostra que a sociedade inteira falha. Mostra que a família falhou, porque não conseguiu, de alguma forma, né? Porque não conseguiu, então, conduzir essa criança, esse adolescente, num bom caminho. Essa criança escolheu outro caminho. Mostra que o Estado falha quando não consegue oferecer uma educação, que é uma educação que vai oferecer oportunidades melhores de vida. Então, ele opta pelo crime, porque estudando ele não conseguiu ou não tem esperança de conseguir uma vida melhor. Mostra que a justiça falha porque não consegue identificar a tempo que ali existe um potencial, então, criminoso, vamos dizer assim. Existe alguém que vai trazer problemas para a sociedade e que possa corrigir de alguma forma isso. E aí a gente olha tudo isso e a gente fica literalmente refém, Tony, porque não raro vem a arma vem esse menino com uma arma e aponta na nossa cabeça, que é o nosso celular, que é o nosso dinheiro, que é a nossa carteira, e é uma soma de fatores. E quem atirou pode saber que também é meninos, são meninos. Não tenha dúvidas, né? Não tenha dúvidas. Bom, você me falou, para a gente encerrar aqui, uma coisa muito interessante. Eu estava no camarim, para quem acha que isso não existe, você foi lá bater na porta do meu camarim para falar sobre uma coisa da igreja desse menino. E eu concordei com você e eu queria que você repetisse. Eu achei muito curioso que no momento em que ele foi baleado, então ele conseguiu correr e pediu ajuda dentro da igreja. Exato. Mas ele fez isso no momento de desespero, no momento em que estava baleado. Eu gostaria muito de daqui a algum tempo, alguns meses talvez, a gente ir nessa igreja e mostrar esse menino numa vida completamente nova, como alguém membro dessa igreja. Alguém que então se recuperou, alguém que está fazendo algo de bom pela sociedade e que está tentando tirar outras crianças dessa vida. Porque no momento do desespero ele encontrou a igreja. Mas e no momento da tranquilidade, ele lembra da igreja? Falou muito bem, parabéns. Tá bom, vamos aplaudir a Antônia aí, gurizada. Palmas pra mim, pessoal. Falou? Muito obrigado, hein? Falou, Toninho. Até daqui a pouquinho. Volto depois, beijo. Valeu, beijo.